Fala galera, tudo bem? Boa noite para vocês. A gente vai falar um pouquinho, pessoal, a respeito do avanço industrial na Europa no final do século XIX, né? Um tema muito importante porque trabalha com alguns conceitos, né? Por exemplo, com o conceito de modernização, que tem a ver com o processo de industrialização e urbanização que a Europa estava passando, o nacionalismo exacerbado, né, a centralização e o desenvolvimento da burocracia do Estado, né, e o processo de imperialismo, né, que a gente vai ver é um momento bastante decisivo para a Europa, né, e para os outros continentes como a África, a Ásia, a América Latina, né, porque foi o momento em que a Europa ela se torna beligerante, né, ela vai se expandir por esses outros continentes, né, África, Ásia e América Latina, tá? Pessoal, isso tudo que a gente está falando para vocês tem a ver com o contexto do que a gente chama de Segunda Revolução Industrial, certo? Onde uma série de avanços estavam acontecendo, né? E a sociedade ela estava se tornando mais dinâmica com o avanço principalmente do proletariado e de uma classe média que estava ganhando espaço naquela Europa, não só na Europa, mas nos Estados Unidos também. É importante dizer, pessoal, que as sociedades, né, apesar da Segunda Revolução Industrial, as sociedades ainda eram sociedades rurais. O mundo era rural, certo? Apesar dos avanços tecnológicos, apesar dessa dinâmica que eu estou falando para vocês, que envolve toda a sociedade, o mundo ainda era rural, né? Então essa modernidade, ela ficava concentrada em alguns polos, né? Inglaterra, França, Bélgica, né? E detalhe, não era toda a França, não era toda a Inglaterra, eram partes, né? Eram centros, eram as cidades mais urbanizadas e mais industrializadas que estavam passando por essas transformações, né? Bom, é importante a gente destacar, pessoal, que por volta de 1850, né, até 1870, a produção industrial ela começa a aumentar significativamente, certo? E se tem muita fábrica, é possível observar também um aumento do proletariado. Esse proletariado, pessoal, ele vai passar a pressionar por melhorias, né? Principalmente por conta do advento do socialismo, né? Então, melhorias urbanas, saneamento básico, né? A mão de obra feminina e infantil vão passar a ser substituídas pela mão de obra masculina propriamente dita, né? A mão de obra, as crianças, né? Os filhos do proletariado vão passar a estudar, as mulheres se recolhem ao ambiente doméstico, né? Então, vocês estão percebendo? É um contexto de mudanças, né, que está ali aparecendo e se desenvolvendo na Europa a partir da segunda metade do século XIX, tá, galera? Bom, é importante a gente entender que a partir de 1890 vão aparecer grandes monopólios industriais, né? As indústrias, as empresas vão passar a se organizar em monopólios, né? Vão dominar setores importantes da produção, né? Vão controlar o mercado, né? Então, as ferrovias vão se expandir na Europa, né? A construção de barcos, né? Nesse momento que vai existir uma melhora no motor a combustão, né? Que vai ser melhorado pelo Gottlieb Daimler e pelo Carl Benz, né, que vão melhorar. O Henry Ford, né, nessa virada do século XIX para o século XX, vai passar a produzir através da linha de produção o Ford modelo T, certo? E o diesel vai passar, o motor a diesel, né, ele vai ser desenvolvido e vai ser criado, né, ali em 1897. Então vocês estão percebendo, pessoal, uma série de transformações a gente pode observar na Europa e nos Estados Unidos, né, que passou a ser um grande polo de desenvolvimento também, certo? O telégrafo, né, que vai facilitar a comunicação, o telefone mais tarde, certo? O rádio já no século XX, certo? Então, a gente está observando, pessoal, como eu estou falando para vocês, um processo de urbanização acelerada, urbanização e industrialização bastante acelerada, que são as marcas aí do século XIX, né? Principalmente nos Estados Unidos e no noroeste da Europa, tá bom? Londres, para vocês terem uma ideia, era uma cidade
agora com 7 milhões de habitantes, né? Berlim 2 milhões, Paris 3 milhões, né? Essa classe média começa a se proliferar, que vai buscar proeminência política, econômica, social, certo? Os artesãos, os antigos camponeses e antigos artesãos, o que eles vão fazer? Ou artesões, agora eu não sei o plural, mas eles vão ter que se adaptar, né, a esse novo contexto que estava se desenvolvendo lá na Europa e nos Estados Unidos, tá? Aqueles que, a grande massa de proletários vai ser encampada, vai ser absorvida pela indústria. No entanto, a gente vai ter um desenvolvimento também, pessoal, dos partidos socialistas, né? Na Alemanha, na Rússia, na Inglaterra, né? E a vida dos trabalhadores, ela só vai melhorar por conta da ação desses partidos socialistas, né? Que vão passar a pressionar, principalmente para a redução das horas de trabalho, para a garantia de férias, certo? No entanto, os problemas continuam, né? A grande parte dos homens ali morriam de tuberculose, né? As mulheres, por conta da falta de saneamento básico e por conta da falta de precauções médicas, morriam na hora do parto, né? Os homens, muitos eram mutilados no ambiente de trabalho, né? Houve um processo de expansão, de melhoria, um processo de conscientização dos trabalhadores. No entanto, pessoal, algumas questões, né, de doenças, como eu estava falando, de doenças de saúde, elas eram prementes, né? Eram questões que estavam ainda em voga, né? Questões que faziam parte ainda, das más condições, né? Que faziam parte ainda da vida do trabalhador europeu e estadunidense, tá? É interessante, pessoal, que as vertentes do socialismo, elas vão começar a ganhar espaço, não só a vertente revolucionária. Então, por conta de tudo isso que eu falei para vocês, dessas melhorias, né, a gente vai passar a enxergar, ou muitos teóricos vão passar a enxergar o socialismo não somente como um caminho, através de um caminho revolucionário, como apregoava o Marx, né, mas um caminho de participação política. A gente fala que eram os marxistas revisionistas, né, que queriam ali a participação dos trabalhadores ou dos representantes na política, né? Ou seja, os socialistas, esses revisionistas, eles pregavam que era necessário ocupar os espaços políticos, né? Sem, portanto, fazer uma revolução, certo? Então a gente vai observar isso aí, uma tendência um pouco mais moderada até mesmo dentro do socialismo, como eu estava falando para vocês, tá certo? Bom, pessoal, então esse vídeo aqui é um vídeo para falar um pouquinho dessas mudanças aí que estavam ocorrendo na Europa a partir da segunda metade do século XIX, mudanças importantes, significativas, que vão passar a se desenvolver e ocorrer em vários âmbitos da sociedade, da política, da economia, da tecnologia, como eu falei para vocês, e que vão afetar grande parte aí, os países centrais, né, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, França, né, e aqui na América os Estados Unidos, certo? Principalmente aí, tá bom? Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Esse vídeo é feito com muito carinho para vocês, tá bom? Se você gostou, dá aquele joinha esperto, já se inscreve no canal, certo? Se você quiser fazer aí uma doação para o canal se desenvolver mais e mais, é Rafa Belu. A chave Pix é rafabelu22@gmail.com, beleza? Pessoal, é isso. Fiquem bem. Obrigado aí por me acompanhar aí com os vídeos, né? Agradeço de montão. A gente se vê. Até mais e tchau, tchau.